Olá e bem-vindos! Olhem, a inteligência artificial já não é bem uma coisa do futuro, pois não? Já está por todo o lado e está a mudar Portugal a uma velocidade, incrível. Por isso, nesta análise vamos diretos ao ponto. O que é que isto significa na prática para o nosso trabalho e para a nossa sociedade? Vamos olhar para os dados mais recentes para perceber isto a fundo. Preparados? Vamos a isso. E claro, vamos começar logo com a pergunta de 1 milhão de euros. Aquela que toda a gente se faz. Será que a IA me vai roubar o emprego? É o medo principal, não é? E é precisamente por aí que vamos. Mas olhem, já vos digo, a resposta não é um simples sim ou não. É bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante do que isso. Ok, mas antes de mais vamos só garantir que estamos todos na mesma página. O que é, afinal, a inteligência artificial? De forma muito simples, estamos a falar de máquinas que, de certa forma, imitam a inteligência humana. Elas aprendem com a informação que lhes damos, começam a ver padrões e, com base nisso, tomam decisões ou resolvem problemas. Pensem no reconhecimento de voz do telemóvel ou nos assistentes virtuais. Tudo isso é IA. O objetivo final é sempre este: replicar as nossas capacidades de raciocínio. Bem, mas a teoria é só isso mesmo, teoria. O que interessa é a prática, certo? Então vamos lá ver como é que a IA já está a funcionar no terreno aqui em Portugal. E vão ver que já está a mudar serviços que todos nós usamos. Olhem só para o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. A IA já está a fazer uma diferença brutal. Temos projetos como o DermEye, que está a ajudar médicos a diagnosticar doenças de pele com mais precisão, ou o Scout AI, que ajuda a organizar as chamadas para a linha SNS 24 para que as respostas sejam mais rápidas e eficientes. E ainda o Frailcare.ai, focado em criar planos de cuidados personalizados para os nossos idosos. E atenção, isto não é ficção científica, está mesmo a acontecer hoje. E isto não se fica pela saúde, claro. Na educação, por exemplo, já existe a plataforma eAido que está a pôr nas mãos de estudantes e investigadores ferramentas de IA super avançadas. E no Estado, bem, quem já foi ao portal ePortugal provavelmente já falou com o assistente virtual, aquilo é IA a funcionar, a dar apoio a qualquer hora do dia ou da noite. A máquina da modernização, de facto, já está a rolar. Ok, exemplos vistos. Vamos então ao cerne da questão, ao tema que nos trouxe aqui. Todo este avanço tecnológico, o que é que significa para o emprego, para os postos de trabalho em Portugal? Agora é que vamos olhar para os números a sério e perceber onde estão os riscos, mas também onde estão as oportunidades. Este gráfico, é impressionante. É de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos e diz-nos muito. Vejam bem, para um universo de mais 3 milhões de trabalhadores, quase 29%, quase um terço, está em profissões que o estudo chama de colapso, ou seja, com um risco muito alto de desaparecerem ou serem transformadas. Depois temos uns 22,5% em ascensão, profissões que podem, na verdade, beneficiar e muito com a IA, e a maior fatia, quase 36%, está no que eles chamam de terreno dos humanos, trabalhos com pouca exposição a esta mudança. Portanto, o retrato não é nada simples. Mas o que é que isto quer dizer na prática, em termos de profissões que conhecemos? Bem, os trabalhos com tarefas mais repetitivas, pensem em empregados de mesa, operadores de máquinas na indústria têxtil, trabalhadores de vendas, essas estão na zona de maior risco. Do outro lado da barricada, temos as áreas que pedem mais análise, mais criatividade, como analistas de software, especialistas em finanças e, sim, até médicos. Estas são as profissões que estão a crescer e a usar a IA como uma ferramenta a seu favor. A direção da mudança é bastante clara. Claro que com uma tecnologia tão poderosa vem uma responsabilidade enorme. A IA em si não é boa nem má, é uma ferramenta. A questão é como a usamos. E para isso são precisas regras. Vamos então perceber o que é que a Europa e Portugal estão a fazer para gerir tudo isto, para garantir que as coisas correm bem. Pois bem, a União Europeia avançou e criou o AI Act. É basicamente a primeira grande lei sobre a inteligência artificial no mundo. A lógica por detrás dela é até bastante simples de perceber. A quantidade de regras depende do risco. Há coisas de risco inaceitável, como sistemas de pontuação social. Isso é completamente proibido. Ponto. Depois há o risco elevado, coisas na área da saúde, no recrutamento, na justiça, que têm de seguir regras super rigorosas. E, finalmente, a grande maioria das apps que usamos no dia-a-dia são de risco baixo, e para essas, a principal exigência é que sejam transparentes sobre o que fazem. Mas uma lei por si só não resolve tudo. Na verdade, ela só abre a porta para as grandes questões éticas. Por exemplo, como é que garantimos que estes algoritmos não são uma espécie de caixa negra, que ninguém percebe como funciona? Como é que protegemos os nossos dados pessoais? Como evitamos que a IA acabe por aprender e replicar os nossos próprios preconceitos? E esta é talvez a mais difícil.
Quando um sistema autónomo falha, de quem é a culpa? São estas as perguntas gigantes que temos de responder enquanto sociedade. E no meio disto tudo, Portugal tem um plano. Não estamos só à espera para ver o que acontece. Existe uma estratégia nacional bem definida, chamada AI Portugal 2030, que basicamente traça o nosso mapa para o futuro. E olhem que os objetivos não são nada modestos. A ideia é usar a IA para dar um grande impulso à nossa economia, pôr Portugal a competir com os melhores na área da investigação e, isto é fundamental, melhorar as competências digitais de toda a gente. Basicamente, os 3 pilares são crescer, inovar e, claro, qualificar as pessoas. E o potencial económico disto é absolutamente gigante. Os estudos apontam para um aumento de mais de 22 mil milhões de euros no nosso PIB em apenas 10 anos, graças à IA. Só para termos uma noção do que este número significa, isto é mais do que o orçamento anual do Estado para a saúde. A oportunidade que temos à nossa frente é desta dimensão, é colossal. Portanto, a grande questão já não é se isto vai acontecer. Já está a acontecer. A pergunta agora é como é que nos preparamos? E a resposta, ao que parece, tem de vir de 3 frentes diferentes, todas a trabalhar em conjunto. Primeiro, a nível individual. A responsabilidade começa em cada um. A mensagem aqui é muito clara. A aprendizagem ao longo da vida deixou de ser um clichê. É uma necessidade. É preciso continuar a aprender, a requalificar e focar-nos naquelas competências que, para já, são unicamente humanas. O pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de resolver problemas que não vêm no manual. Mas a carga não pode ficar só do lado do trabalhador. As empresas têm aqui um papel absolutamente central. Têm de ser inteligentes na forma como adotam estas tecnologias. Isso significa implementar a IA aos poucos, investir a sério na formação das suas equipas para que ninguém seja deixado para trás e criar pontos com as universidades e os centros de investigação para estarem sempre um passo à frente. E, finalmente, ao orquestrar tudo isto, temos o Estado. O Estado tem de ser o maestro desta transição. O que é que isso implica? Acelerar a tal agenda nacional de IA, meter dinheiro a sério na educação digital desde os mais novos e, claro, fazer aquele trabalho difícil que é encontrar o equilíbrio perfeito entre criar regras que nos protegem a todos, mas sem matar a inovação à nascença. E, no fundo, acho que esta citação resume a filosofia ideal. A inteligência artificial não substitui a inteligência humana, amplifica. É isto. O objetivo não deve ser a substituição. O verdadeiro potencial disto tudo é dar-nos superpoderes, por assim dizer. É ampliar as nossas capacidades, ajudar-nos a ser mais eficientes, mais criativos e, quem sabe, a resolver problemas que até agora achávamos que não tinham solução. O que nos deixa com a pergunta final. A pergunta que realmente importa. A tecnologia está a dar-nos esta ferramenta de amplificação incrível, nunca antes vista. O nosso desafio coletivo, de governos, de empresas, de cada um de nós, é garantir que esta amplificação beneficia toda a gente. Como é que construímos um futuro que não seja só mais avançado tecnologicamente, mas que seja também mais justo, mais próspero e, acima de tudo, mais humano? A questão essa fica no ar para todos nós.